A nova taxa legal mudou a forma de calcular juros e correção monetária. E você que advoga não vai querer cometer erros e perder tempo. Afinal, na execução, um erro de cálculo significa impugnações, atrasos no recebimento, honorários parados e o pior, desgaste de credibilidade com o seu cliente. Para você não correr esses riscos, eu vou te mostrar com exemplos práticos como interpretar a sua sentença e realizar corretamente a aplicação da taxa legal. E o melhor vem no final. Você vai ver como a inteligência artificial pode te ajudar a realizar o cálculo de liquidação apenas com alguns cliques. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica do CJ para você. Não existe um conceito definido do que é a taxa legal, mas ela é uma forma de abordar um problema antigo do Código Civil. Pensa comigo, imagina que você realizou um contrato onde deve incidir juros e correção monetária no caso de descumprimento da obrigação, mas você se esqueceu de definir quais seriam os índices aplicados e o que fazer agora. Nesses casos, a legislação define quais serão esses índices, e é isso que podemos chamar de taxa legal, juros legais ou juros na forma da lei, como vemos em algumas sentenças. Mas quais serão os índices aplicados nesses casos? Conforme a letra da lei do artigo 406 do antigo Código Civil, nós temos a seguinte disposição: quando juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provirem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Mas observe que nenhum índice foi citado na disposição dessa lei, e foi exatamente isso que fez com que ocorresse um longo debate no ordenamento jurídico. A disposição desse antigo artigo 406 define a aplicação de 1% ao mês, conforme o artigo 161, parágrafo 1º do CTN, ou define a aplicação da Selic como taxa única, conforme a disposição do artigo 13 da Lei 9.065 de 95 e outras disposições semelhantes. Os tribunais por muito tempo seguiram divididos e debatendo sobre a aplicação desse tema, mas agora isso mudou. Qual é a grande novidade? A publicação da Lei 12.905 de 2024 alterou a disposição do artigo 406 do Código Civil, encerrando esse longo debate. Agora está escrito em pedra. O novo artigo 406 determina que, quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provirem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. Agora sim, nós temos uma expressão escrita na letra da lei. Mas o que é essa taxa legal do novo artigo 406? Observando o parágrafo 1º desse artigo, nós vemos que a taxa legal corresponde à Selic deduzida do índice de correção monetária que trata no artigo 389 da mesma lei. Esse parágrafo diz o seguinte, que o índice de correção definido é o IPCA, ou seja, a taxa legal se perfaz pela Selic deduzida do IPCA. Mas é muito importante que você saiba que a taxa legal não se confunde com aquela Selic que você conhece e é aplicada como taxa única. A partir de 2024, o índice de correção monetária é o IPCA e os juros, a taxa legal, que tem uma fórmula de cálculo específica que foi criada pelo CMNI e divulgada pelo Bacen. Essa divulgação ocorreu por meio da resolução 5171 que você está vendo em tela. Como você pode observar, a fórmula da resolução mostra que não ocorre uma dedução simples. Mas olha, você não precisa se preocupar com isso, porque o Bacen divulga mensalmente qual será o índice da taxa legal. E o melhor, aqui no CJ, basta você selecionar as opções IPCA para correção e taxa legal para os juros, que nós já buscamos automaticamente esses índices e realizamos a atualização para você. Veja como isso aparece aqui
aqui no relatório baixado do nosso cálculo de atualização de débitos e liquidação. Você consegue visualizar que foi aplicado o IPCA e a taxa legal e o valor do débito atualizado. E isso ocorreu com poucos cliques. Até aqui, grande parte dos seus problemas estão resolvidos, porque você conseguiu compreender o que é a taxa legal e descobriu que não precisa se preocupar com fórmulas ou com aplicações, porque o CJ realiza isso tudo automaticamente para você. Agora, para interpretar corretamente as suas sentenças, é importante ter em mente que a taxa legal é aplicada apenas a partir de agosto de 2024. E você deve estar se perguntando: e o meu débito que tem início da correção monetária antes desse período? Lembra que eu havia comentado daquele longo debate do ordenamento jurídico sobre a aplicação de 1% ao mês ou da Selic? Recentemente, tivemos decisão do STF que ratificou decisões anteriores do STJ, definindo a aplicação da Selic como taxa única antes da aplicação da taxa legal. A decisão da segunda turma do STF manteve o entendimento do STJ na sessão realizada no último dia 12/9. Houve negativa de provimento ao recurso extraordinário, embora não tenha sido fixado nenhuma súmula ou tema repetitivo, mas esse ainda é um precedente muito importante. Isso porque o STF ratificou as decisões do STJ. Em todo caso, esse longo debate ainda segue sendo tema do ordenamento jurídico. Mesmo tendo reforçado a aplicação da Selic em recentes julgamentos de recursos especiais, o STJ afetou um novo julgamento sobre o rito de recursos repetitivos sobre o tema 1368, esse que você está vendo aqui em tela. Ocorre que, na prática, os juízes nem sempre conseguem acompanhar essas mudanças de entendimento dos tribunais superiores. Por isso, o mais recorrente é ainda vermos a aplicação de 1% de juros antes da implementação da taxa legal em agosto de 2024. Mas o que importa é você saber que se o seu débito tem início da correção antes de agosto de 2024, a disposição da sua sentença irá trazer a aplicação de 2 índices, um para o período anterior à implementação da taxa legal e a taxa legal a partir de 2024. Então vamos ver na prática como isso irá aparecer na sua sentença. Em tela nós temos uma disposição real, onde o juiz definiu que até 29/8 de 2024, que foi quando foi implementada a alteração que aplica a taxa legal, o índice de correção monetária será o previsto na tabela prática deste tribunal e os juros moratórios serão de 1% ao mês. E depois da Lei 14.905 de 2024, ou seja, a partir de 30/8 de 2024, a correção monetária irá ser realizada pelo IPCA, conforme determina a nova lei, enquanto os juros de mora deverão observar a taxa legal, conforme eu expliquei para vocês, corresponde à diferença entre a taxa Selic e o IPCA. Então, em síntese, essa sentença definiu a aplicação do índice de correção monetária pelo índice da tabela prática do tribunal e os juros de 1% ao mês até a vigência da nova lei, ou seja, até agosto de 2024, e depois dessa data que seja aplicada a determinação legal que eu expliquei para vocês, que é o IPCA para correção e a taxa legal para os juros. E aqui você aprendeu a interpretar e compreendeu como isso irá constar na sua sentença. Mas lembra que eu te falei que o melhor vinha no final? Aqui no CJ você consegue importar a sua sentença para a nossa inteligência artificial e ao realizar a importação, você poderá gerar o cálculo com apenas alguns cliques. Vem comigo verificar aqui na tela do CJ como realizar essa operação. Você irá selecionar a nossa inteligência artificial, importar a sua sentença para ela e após aguardar alguns segundos, ela já irá retornar com um resumo das principais informações da sua sentença. A partir daí, você clica no botão Gerar cálculo, aguarda alguns segundos e você será automaticamente redirecionado para o nosso cálculo de atualização de débitos e liquidação. Aqui você irá verificar que já estarão preenchidos o índice de correção monetária e os juros de acordo com a disposição da sua sentença, bem como terá sido importado
debitado o valor do débito que consta na sentença. Agora é só ir para a aba Resultados e clicar em Exportar relatório. Viu como é simples? Aqui você vê a mágica acontecer. Você acabou de dominar a taxa legal e garantiu a confiabilidade dos seus cálculos de liquidação, eliminando de vez o risco de impugnações e atrasos. E em síntese, o que você viu aqui é que antes da vigência da lei que implementou a taxa legal em agosto de 2024, você irá seguir o índice de correção e os juros determinados pela sua sentença. E a partir de agosto de 2024, já temos definido pela lei o IPCA como índice de correção e a taxa legal como juros. E mais, você recebeu uma dica de ouro, vendo que você pode realizar o seu cálculo de liquidação com poucos cliques utilizando a inteligência artificial aqui do CJ. E para quem quiser mergulhar mais a fundo nos fundamentos jurídicos da taxa legal e compreender em detalhes o tema 1368 do STJ, no link disponibilizado na descrição, nós temos um material completo para você. E se esse vídeo te colocou no caminho certo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica do CJ. E deixa aqui um comentário também me contando qual tem sido a taxa de juros aplicada pelo tribunal da sua região antes da taxa legal. Quero saber como tem sido por aí. Obrigada por ficar até o final e até a próxima dica do CJ.